Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? No domingo que vem, na verdade na quinta-feira, nós vamos ter a nossa vigília, culto de virada. Iremos servir a ceia, teremos aqui testemunhos, teremos alegria e certamente Deus nos abençoará nessa virada de ano. Também quero lembrá-los de que no domingo que vem, nós vamos nós vamos batizar, tá bom? Nós temos aí alguns candidatos ao batismo, e eu acho que uma forma muito boa de se encerrar um tempo de ministério à frente de uma igreja é fazendo aquilo que Deus nos deu a alegria, batizar pessoas. A festa das águas. Nós vamos para o Acambato, nós não vamos ter um EBD aqui, e ali nós vamos para a profissão de fé, e depois nós vamos batizar os irmãos, nos alegrar, né? Nós temos aí algumas pessoas queridas, né, que vão participar desse momento, o irmão Nubson, irmã Patrícia, eu vou esquecer o nome dela. Quelina, isso. Temos a irmã Regina, temos a sua filha, nós temos aí 5 pessoas que vão descer as águas. E nós queremos nos alegrar muito pela alegria que Deus tem nos dado de poder cumprir a missão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquela ocasião, cada um vai levar a sua panela, nós vamos fazer um junta-panela assim de arroba, né? Coisa abençoada, né? Então, assim, você pode levar a sua panela, faz com uma quantidade maior, todas as vezes, dá que sobre, a nossa intenção é que sobre mesmo, não pode faltar. Então, nós vamos sair daqui às 8, mais tardar, porque 9 horas lá, nós vamos para a profissão de fé e batismo, almoço. E no domingo à noite, aqui, eu irei pregar o meu último sermão como pastor titular dessa igreja. Então, será o nosso culto de despedida. Ficaremos até terça ou quarta para poder resolvermos algumas questões de cunho administrativo da igreja, mas sermão em si, no domingo será o nosso último, tá bom? Cada dia fica mais difícil, né? Preparar esse sermão aqui para mim, pensa numa dificuldade, Breno. Estou me sentindo começando o ministério, né? Então, nós vamos estar aqui, os irmãos desse intervalo vão ter toda a assistência, já tem uma comissão aí montada para trabalhar, e Deus vai nos permitir ter amanhã um homem de Deus à frente desse trabalho, juntamente com a sua família, para continuarem dando rumo à igreja e desenvolvendo no reino de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, em Josué, capítulo de número 1. Estão ouvindo bem aí no fundo? Então, né? Josué, capítulo de número 1. Eu vou ler a priori só o versículo 1 e 2, mas nós vamos andar até o versículo 9. Quem encontrar pode se colocar em pé, por favor. Nós vamos ler o texto. Josué 1, versículos 1 e 2. Diz-nos assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche os olhos. Pai, nós estamos aqui na tua casa, alegres por poder celebrar o teu nome, na compreensão de que verdadeiramente o Senhor está presente nesse lugar, que há de nos abençoar com a tua palavra e nos dar direcionamento para que andemos daqui por diante. Rogo, pedindo ao Senhor, para ungir os ouvidos de quem ouvirá a tua palavra
e inspirar o coração de quem vai anunciar a tua palavra, para que tudo aquilo que for dito nessa ocasião seja consequência da tua perfeita vontade para os nossos corações. Seja conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Essa noite eu queria falar com os irmãos sobre mudança. Olha que tema propício. Mudança por quê, pastor Hernandes? Primeiro porque nós estamos encerrando um ano. E nós estamos próximos a começar um novo ano. Novo ano, novas perspectivas, novos desafios, novas realidades. E isso tudo, de uma forma ou de outra, termina nos levando a mudanças que a nossa vida precisa ter. Mudanças por quê? Porque também nessa ocasião nós passamos por um processo de transição pastoral, onde não somente o Hernandes, Manaísa e Nicolas mudarão para outra cidade, mas a nossa mudança também gerará mudanças no seio dessa igreja, e isso é inevitável. Então nós precisamos pensar sobre esse tema, porque esse tema é oportuno para o tempo que nós vivemos. Quando nós falamos sobre mudança, nós encontramos alguns desafios de cara. Uma das nossas grandes resistências em mudar é porque sempre nós somos arremetidos para um campo desconhecido. E todos nós temos medo do desconhecido, porque nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós queremos ter o comando das nossas emoções, da onde nós vamos, com quem nós nos relacionamos. E quando a gente muda, nós vamos para campos que até então para nós são desconhecidos. Por isso nós resistimos tanto em mudar. Uma outra área que nos faz resistir à mudança é porque toda mudança exige de nós mudança. E muitas vezes nós não queremos mudar. Nós até queremos colher resultados diferentes, mas normalmente nós queremos ter a mesma conduta. E a gente não quer mudar, mas nós queremos mudança. Mas nós só teremos mudança se nós mudarmos. E o pior do que não mudar é mudar para pior. Porque tem muita gente que não muda, mas tem outras pessoas que infelizmente mudam. E quando o resultado da mudança é conclusa, ficou pior do que era antes. Então, eu queria pensar com você nessa noite sobre algumas mudanças que nós precisamos fazer, ou o que é necessário em meio a essa mudança, não para nos levar ao pior, mas para nos levar ao melhor. No texto que nós lemos, versículo 1 e 2, diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeira lição que eu encontro no texto é que geralmente mudanças têm suas origens em tempos de crise. Ninguém quer mudar quando as coisas estão muito bem, não é? Promovido, ganhando bem, desenvolvendo, crescendo. Esse ambiente é perfeito para a gente não fazer nenhuma mudança. Até porque nós ouvimos o ditado popular que time que está ganhando não se mexe. Mas quando a crise chega, quando a crise se instala, quando os problemas nos acometem, quando as crises batem em nossa porta, naturalmente, normalmente, a nossa primeira ação é: meu Deus do céu, nós precisamos mudar. O texto sagrado diz que, versículo 2, meu servo Moisés, ele é morto. Moisés havia morrido.
Um cenário complicado para a nação de Israel, mas um cenário que serviria como base e palco para grandes mudanças que Israel teria. Quem é Moisés? É servo de Deus. Moisés é o grande libertador, o homem que em nome de Deus e por Deus foi enviado ao Egito e libertou com mão poderosa, auxiliado pelo Senhor, aquele povo. Moisés é o legislador, o cara que recebeu de Deus a Torá, a lei, os 10 mandamentos do Monte Sinai. Moisés é o grande profeta, o líder de Israel, o pastor de Israel, e de repente a Bíblia diz que ele morre. Ele não morre não, ele parte. Moisés agora não está mais presente. Moisés agora partiu, foi embora, a nação de Israel ficou, a crise se instalou. Mas sabe o que é interessante? Que nós vamos perceber é que Moisés, ele era importante, mas Moisés não era insubstituível. Moisés era importante porque ele segurava o cajado, o bordão, tocava na rocha e a água saía da rocha. Ele era importante porque ele tocava no bordão, no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abria. Quando faltava alguma necessidade, ele orava a Deus, e Deus, em resposta às orações de Moisés, ouvia as suas orações, abençoava o povo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que o papel de Moisés era pegar o bordão, mas sair água da rocha era responsabilidade de Deus. Moisés tocou o bordão no Mar Vermelho, mas não foi ele quem abriu o Mar Vermelho. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. De maneira que Moisés é importante, mas Deus é imprescindível. Ele é que é fundamental. Moisés morreu, mas a obra de Deus continuaria, porque a obra de Deus não dependeria de Moisés, não dependeria de outra qualquer pessoa, mas a obra de Deus dependeria do dono dela, e o dono da obra permanecerá sendo o Senhor. Uma das coisas que nós precisamos compreender: essa igreja Batista Boas Novas subsistiu com a irmã Eudimi, missionária abençoada do Senhor. Irmã Eudimi precisou aposentar, e a igreja não fechou as portas. Deus levantou o pastor Kleber, que esteve à frente desse trabalho por 4 anos e que abençoou esse trabalho. O pastor Kleber saiu, e talvez quando o pastor Kleber saiu, algumas pessoas diriam: a igreja vai acabar. Não, o Senhor levantou o pastor Hernandes. O pastor Hernandes vai sair, e Deus levantará para si obreiros para a sua obra, de maneira que nós somos canais, mas o dono da bênção é o Senhor. E essa igreja, eu me sinto muito feliz em ser amado por vocês, como também eu os amo, mas eu tenho certeza absoluta que essa obra nunca necessitou de personalidade humana para se manter, porque o proprietário dela é o Senhor dos Exércitos. Moisés parou, e Deus falou o quê? Vou levantar Josué. Pronto. Está resolvido. Moisés morreu. E aí? Vou levantar outro. Tem muita gente viva aí, servindo a Deus. E eu acho isso tão bom. Eu acho isso tão fantástico. Eu acho isso tão abençoador. Então você percebe, à luz do texto, que essas mudanças começam a ser geradas em tempo de aparente crise. Qual é a crise que você enfrenta hoje? Não despreze a sua crise, porque talvez a sua crise seja uma plataforma para Deus fazer mudanças abençoadoras na sua vida e na sua caminhada. É nesse cenário que Deus opera. A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos está do versículo 3 em diante. Acompanhe comigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
eu tenho dado a vocês, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Segunda lição, em meio às mudanças, Israel precisava voltar os seus olhos para as promessas de Deus. Se você ler comigo, do versículo 3 ao 5, você vai perceber que Deus está fazendo uma promessa. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu tenho lhe dado. Percebe? Quem dá a terra é Deus. Vocês vão ser irresistíveis, porque onde vocês pisarem, vocês vão conquistar. Porque essa terra eu prometi a Moisés, é promessa de Deus. Então Deus vem ratificando essa promessa que fora feita lá no livro de Gênesis. Quando você olha Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Os estudiosos, comumente, defendem que essa terra é Canaã. A terra que depois Deus ratifica essa promessa em Gênesis 15 e faz de novo essa promessa em Gênesis 17. Abraão parte, Moisés se levanta, vai libertar o povo, e em Êxodo capítulo 3, versículo 8, Deus disse, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra para outra terra ampla, terra essa deleitosa que mana leite e mel. E Deus fez essa promessa várias vezes, repetidamente. Agora você percebe que Deus mais uma vez amplia essa promessa, dizendo que não somente é uma boa terra, mas é uma terra que mana leite e mel. Que essa questão de manar leite e mel fala da qualidade da terra. De uma terra que tudo aquilo que fosse plantado iria dar. De uma terra que traria prosperidade sobre a vida desse povo. Quando Moisés mandou os espias vigiarem essa terra antes de conquistá-la, a Bíblia diz que 2 espias voltaram de Canaã com uma vara nas costas, um do outro, e no meio um cacho de uva tão grande, que não poderia ser carregado por um homem só, mostrando o quanto aquela terra verdadeiramente era boa. Meu Deus do céu, eu me deleito no cacho de uva pequenininho, imagino no cacho de uva desse. Para mostrar a qualidade dessa terra. O que o texto está nos ensinando, irmãos? Com isso, Deus quer nos dizer que cada um dos seus filhos são alvos das suas promessas. Se você é filho de Deus, se você serve a Deus, não tenha dúvidas. Deus tem promessa para você. E a Bíblia diz que todos os planos dele a nosso respeito são planos de bem, para nos fazer prosperar, a fim de nos dar um fim que nós desejarmos. É isso que a Bíblia Sagrada tem nos falado, não somente que ele tem planos, mas ele tem bons planos. E eu fico imaginando quais são os planos de Deus para mim e para você. Porque algumas promessas que Deus me fez ainda não se cumpriu. E as promessas que tenho convicção que foi Deus que fez, eu continuo dizendo para ele, Senhor, eu estou esperando. Senhor, o Senhor me prometeu e eu sei que o Senhor cumprirá. Porque o Senhor disse que vela em cumprir a tua palavra. Mas de outro lado, eu sou induzido a perceber que toda promessa passa pelo teste do tempo. E que não somente essas promessas são verdades, mas são precedidas por longos períodos de tempo, porque Deus está nos preparando para querer nos colocar no lugar onde Ele tem para nós, e que nós não podemos assumir esses lugares sem estarmos preparados por Ele, para que o nosso coração não se ensoberbeça, e nós não incorramos no orgulho, ou em outra qualquer situação.
Temos que nos lembrar que Deus fez uma promessa para Abrão, mas Deus cumpriu essa promessa 25 anos depois. Isaac só nasceu 25 anos depois que Deus havia prometido a ele. Deus prometeu que José seria governador do Egito. Em sonhos revelou para ele reinando, mas esse sonho só se cumpriu 13 anos depois que Deus havia prometido. E as nossas vidas não é diferente. Tem algumas promessas que Deus te fez, que você espera, e é verdade que Ele fez, mas Deus só vai cumprir no tempo dEle. Porque se José assumisse o governo do Egito, com o coração odiado dos seus irmãos, ele mandaria matar todo mundo que o danificou naquele período. Mas ele chegou lá e ele trouxe uma referência. Na tipologia bíblica, José é chamado de Salvador, o mesmo nome dado a Cristo, porque ele salvou o mundo antigo da fome, por meio da misericórdia que ele teve e da compaixão que ele teve. Ele não se vingou de Potifar, ele não se vingou da sua esposa, ele não se vingou dos carcereiros, ele não se vingou do seu irmão, porque ele foi preparado por Deus durante 13 anos para assumir a promessa conforme a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Do outro lado, eu sei que Deus tem uma promessa para a igreja. E eu sempre guardo essa promessa no meu coração. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus Cristo disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo continuará marchando triunfantemente, porque ela tem um dono, e o Senhor Jesus está dizendo que as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Nós vamos continuar a avançar, irmãos. Essa igreja vai continuar a desenvolver. No futuro eu quero voltar aqui, e eu quero ver vocês com um suntuoso templo, com muita gente servindo a Deus, um pastor muito bem sucedido nesse ministério, nessa localidade, fazendo muito pela obra de Deus, pelos araguainenses, por essa cidade tão carente que necessita do Senhor. E eu quero ver esse pastor dizer para mim assim: pastor Hernandes, que bom que o senhor foi embora, eu não quero ir embora dessa igreja mais nunca. Essa igreja é boa demais, ela zela de mim, ela me ama, ela me compreende, ela intercede por mim. Obrigado por você ter ido embora, pastor. Eu falar assim: não, aí não valeu não. Mas brincadeira à parte, eu sonho que essa igreja desenvolva, porque Deus tem promessas para a vida da Igreja Batista Boas Novas. Essa igreja começou desacreditada, irmãos, por muita gente. Quem conhece a sua história, conhece a sua história. Quando eu fui assumir esse ministério, um colega pastor disse: não vai não, tu é doido, aquele negócio não tem como prosperar não. Depois de alguns anos ele disse: eu queria te pedir desculpa, porque o trabalho tem prosperado muito. Nós não baseamos a nossa vida em opinião humana. Nós já temos a opinião de quem verdadeiramente importa, a opinião de Deus. E Deus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. A terceira coisa que o texto nos ensina é que mudanças também exigirá de nós coragem e esforço. Olhe comigo, por favor, o versículo de número 6, parte A. Seja forte e corajoso. Olhe comigo a parte A do versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Olhe comigo a parte A do versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Vamos pensar sobre isso. Você percebe que, à luz do texto, essa expressão, seja forte e corajoso, ela é repetida 3 vezes. No versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Deus está dando ênfase a essa situação. Ele está dizendo para o povo que as mudanças irão acontecer, mas a igreja de Israel
necessitará de esforço, necessitará de coragem. Quando você olha esse cenário do livro de Josué, nós temos que perceber que eles estão aquém do Jordão. No outro dia, eles vão ter que atravessar o Jordão. E do outro lado do Jordão está a terra prometida. E aqui, eles não somente chegariam na terra e sentariam. A Bíblia diz que tinha 7 povos naquela terra, ocupando aquela terra. E eles teriam que conquistar aquela terra. Eles teriam que embanhar a espada, eles teriam que pegar escudo, eles teriam que colocar os seus filhos na guerra, eles teriam que lutar, eles teriam que batalhar para poder conquistar. Porque algumas promessas de Deus para nós são promessas condicionais. Você vai receber se você fizer. No caso, o que Deus está exigindo do povo é esforço. No caso, o que Deus está exigindo do povo é coragem. No sentido de que Deus, Ele não trabalha por nós. Esqueça isso. Deus não trabalha por nós. Deus trabalha conosco. Essa é a expressão das Escrituras Sagradas. Deus trabalha conosco. Conosco. Nós de um lado, Deus do outro. E o que for da nossa alçada é da nossa alçada. Mas o que for da alçada de Deus, é da alçada de Deus. E se a igreja fizer a parte dela, certamente Deus fará a sua. Então exigirá de nós esforço. Foi o que Paulo disse, escrevendo ao pastor Timóteo, 1 Timóteo 1,7. Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de poder. Por quê? Por que espírito de poder e não de covardia? Porque os covardes não conquistam nada na vida. Os covardes são amedrontados. Covardia e coragem não podem coexistir no coração de um mesmo indivíduo. Ou ele é covarde ou ele é corajoso. Paulo disse a Timóteo, você não pode ser covarde. Deus não usa covarde. Inclusive Apocalipse, num contexto diferente, diz que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Tem que pensar sobre isso. Por que isso? Porque agora as mudanças que vão acontecer no seio das boas novas vão exigir o que de vocês? Esforço. E vai exigir coragem. Esforço para manter a unidade. Coragem para repelir os falsos profetas, os falsos obreiros. Esforço para cuidar dos novos convertidos, para dar pão a quem tem fome, para zelar das famílias carentes da nossa comunidade, para não deixar ninguém desamparado. Esforço, esforço. A igreja vai precisar se esforçar. Deus vai trazer um obreiro, e quando o obreiro chegar, os irmãos não podem entregar o cargo de vocês para ele. Porque o obreiro vai fazer coisas que Deus entregou para a vida dele fazer. E o que Deus colocou na sua vida é para você fazer. Você vai fazer a sua parte, o obreiro vai fazer a dele e a igreja vai crescer. Sonhe, irmãos, quando o pastor de vocês chegar aqui e disser, eu quero comprar um terreno para ampliar o templo, sonhe com ele. Diga para ele, pastor, não tenho recurso, mas eu tenho fé. Nós vamos orar juntos, nós vamos batalhar juntos. Eu vou estar ao teu lado, eu vou orar pelo Senhor. O que depender das minhas ofertas vai acontecer. Nós vamos crescer. Apoie os sonhos do pastor de vocês. Porque Deus às vezes coloca sonhos no coração de pastores que não são realizados, porque a igreja paralisa, porque a igreja não se esforça, porque a igreja se acomoda. Não, Deus quer ganhar o povo de Araguaína inteiro para Ele. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhuma alma se perca, antes que todos sejam salvos. Qual é o alvo da Igreja Batista Boas Novas? Cada família, cada pai de família, cada mãe, cada criança, cada drogado para Cristo. É isso que nós precisamos sonhar, ganhar as pessoas dessa cidade. Então vai exigir de nós esforço, não somente de vocês, de mim que vou mudar. Vou ter que me esforçar. Vou ter que me adaptar a uma nova realidade. Vou ter que conviver com gente que eu ainda não conheço. Vou para um campo desconhecido. É difícil, não é fácil. Vou deixar amigos aqui, que ao longo de uma década eu construí.
Pessoas que cederam a mão para mim em momento difícil. Pessoas para quem eu cedi a mão em momento difícil. Os irmãos, alguns choram com a nossa partida, nós choramos pela partida. Vocês terão uns aos outros, e nós vamos para alguém, para um lugar em que a gente não tem ainda ninguém, aparentemente. Isso eu poderia usar como justificativa para não mudar. Poderia. Eu não vou. Porque Deus disse que eu tenho que ter o quê? Assim como você. Coragem. Coragem. Os covardes não terão os seus nomes escritos nos livros da história. Todo homem, mulher registrado nos livros da história, da humanidade, foram homens de coragem e mulheres de coragem. Eu já discerni a vida. Nós só estamos passando por aqui. Esse é o combustível que me ajuda a prosseguir. Nós temos uma nova realidade que nos aguarda. E lá, aqueles que se esforçaram para Deus, diz a Bíblia que por Deus vão ser recompensados. Existe um galardão que aguarda a vida daqueles que se gastaram e se deixaram gastar nas mãos do Senhor. Essa é a minha grande motivação. Salvação é o resultado do que Cristo fez por nós. Galardão será o resultado do que nós iremos fazer por Cristo. Galardão é recompensa. Tem gente que vai ser salvo, mas não vai ter recompensa. Quero morar do meu prédio, fantástico lá no céu. De cima, olhando assim. Hilux espiritual, não vai ter, mas eu vou inventar. Falar, vocês não quiserem trabalhar não, né? Eu vou me ostentar a eternidade inteira, olha que benção. Vai ser bom demais. Terceira coisa. Quarta coisa. Em meio às mudanças, mudanças bem-sucedidas são realizadas por pessoas cuja vida está centrada na palavra. Versículo de número 8. Olhe comigo. Não cesse de falar o livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Mudanças bem-sucedidas são realizadas por pessoas cuja vida está centrada na palavra. Eu gosto demais dessa expressão do versículo 8. Porque o assunto aqui é livro da lei. E o livro da lei está representado aqui pelos 5 primeiros livros, Gênesis até Deuteronômio, escritos por Moisés. Ali era chamado de Torá e também livro da lei. E eu acho uma coisa fantástica, porque o líder havia mudado. Percebe? O líder havia mudado. Ora era Moisés, agora é Josué. Certamente a apresentação do líder havia mudado. A tonalidade da voz do líder havia mudado. Mas o conteúdo de ensino precisava continuar sendo o mesmo. Qual era o conteúdo de ensino? A lei. A lei. O obreiro que assumirá vocês será alguém que, em primeira instância, precisa subir neste púlpito para poder abrir a Bíblia e dizer assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Há muitas igrejas que nos processos de sucessão pastorais exigem de obreiros o que Deus não exige. Por exemplo, conheço uma igreja que no seu processo de sucessão pastoral queria que o líder falasse inglês. Olha que lindo, nós não sabíamos falar nem o português direito. Olha que bacana, tinha que falar inglês. E a ausência desse obreiro não falar inglês foi a questão dele não ser convocado ao ministério. Chamaram um que falava inglês, mas que não falava Bíblia. Um ano depois o ministério acabou. Porque falar inglês não é pré-requisito,
mas pregar a palavra é. Ah, pastor, ele é muito carismático. Carisma não sustenta ministério. Quem sustenta a ovelha é alimento, é a escritura sagrada. Então tem que falar da palavra. Estou aproveitando para dar os conselhos, porque depois, se os irmãos errarem, não vão dizer que o pastor não nos falou. Ok? Agora perceba uma coisa. Fale do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. 3 questões: pregar o livro, meditar no livro e obedecer o livro. Tem muita gente querendo melhorar de vida e fazer mudanças estratégicas, mas ignorando o que a Bíblia está dizendo. E eu tenho uma frase pessoal que diz que ninguém pode ser verdadeiramente feliz ignorando o que a Bíblia diz. Ninguém. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz ignorando o que a Bíblia diz, porque ela é a fonte de felicidade do ser humano. Agora o texto diz uma coisa bacana. Ele deve falar do livro, meditar no livro, viver o livro, e o versículo 9, parte C diz, versículo 8, parte C diz, então farás o quê? Prosperar o teu caminho, e será bem? As mudanças precisam partir do que as escrituras estão falando. Mas em última análise, o tempo ruge. Eu quero dizer para os irmãos que em meio às mudanças, nós podemos contar com a presença de Deus. Olhe comigo, o versículo 5, parte C. Vou ler todo o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha o versículo 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas nem te espante. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Em meio às mudanças das nossas vidas pessoais e de nossas vidas como igreja do Senhor, nós podemos contar com a presença de Deus. O texto está dizendo, eu não te desampararei, eu não te deixarei, eu serei contigo, por onde? Por onde quer que tu andares. É promessa de Deus para a vida da igreja, de que verdadeiramente Deus estaria do nosso lado. Deus está dando ênfase mais uma vez nessa notícia, que todos nós precisamos aprender. Deus está conosco. Deus está conosco. Sabe o que é importante? É que os pastores humanos, irmãos, eles vêm e eles vão. Mas o pastor divino, ele permanece. Os pastores humanos, eles partem, mas o pastor divino permanece. Os pastores humanos, eles morrem, mas o pastor divino é eterno, ele já venceu a morte. E a Bíblia Sagrada diz que ele é o nosso supremo pastor. Ele é o bispo das nossas almas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E são essas verdades que nós precisamos ter inculcadas em nossa mente. Os pastores são limitados. Eles não conseguirão estar sempre ao lado de vocês. Ainda que eu estivesse presente na igreja, muitas vezes eu não conseguia atender a demanda do povo. Limitação. Agora o pastor divino, ele é ilimitado. E a Bíblia está dizendo que ele vai permanecer com vocês. E ele está dizendo que ele não vai abandonar vocês. E ele está dizendo que ele vai cuidar de vocês. Porque ele é o nosso pastor, o verdadeiro pastor. E eu me sinto muito bem em ser co-pastor do bom pastor. Oh, que coisa boa. Porque na verdade não existe pastores, todos nós somos co-pastores. O pastor da igreja é Deus. Viu, Breno? Então, nós somos co-pastores. Tranquilo demais, eu me sinto bem, me sinto honrado em ser co-pastor dele. Olha que coisa boa.
Por que isso é necessário, irmãos? Porque todas essas notícias, elas nos levam a um cenário de mudança que nós vamos passar, todos nós. E eu quero deixar claro para os irmãos, à luz das Escrituras Sagradas e do texto pregado, muitas mudanças são de Deus. Um dos textos que me conforta muito está em João, capítulo de número, se não estiver enganado, 13, versículo 7. Que Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você compreenderá depois. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vou partir com saudade dos irmãos, não tenha dúvidas. Viu? Vou choroso, não tenha dúvidas. Mas vou consciente que o mesmo Deus que ficará cuidando dos irmãos, também vai comigo para cuidar de mim naquela nova cidade. E nós vamos poder recebê-los ali. Vou comprar uma cama de casal, deixar num quarto lá secreto. Quando as minhas ovelhinhas passarem por ali, tem um lugar lá para você ficar, comer arroz, feijão e ovo frito. Tá bom demais, não tá não? Ah, mas rapaz. E nós teremos alegria. Nossa amizade não para, irmãos. Ela vai continuar até que o Senhor venha. Assim é a obra do Senhor. Amém? Queria chamar aqui à frente os irmãos presentes que foram eleitos nessa manhã na sessão administrativa para ocupar lugar à liderança da igreja. Nós vamos orar por vocês. Agradecer a presença da minha missionária com seu esposo. Muito obrigado. E a irmã Isadora. Irmã Isadora, que bom revê-la, viu? Mas a Isadora mudou, irmãos. Depois que você formar, eu quero que você seja minha ovelha. Viu? Minha ovelha. Mas a Dora faz medicina, irmãos. Traz o Marquinhos, Daniele, com 3 ovelhas, não é possível, né? Doutores, vai ser bom, não é? Então, as irmãs e os irmãos que estão aí, que vão ocupar cargo, né, para assumir a liderança nesse ano que vem, vem aqui, eu quero orar por vocês e consagrá-los. Nós encerrarmos. Todos aqueles que estavam de manhã ou que foram contactados no decorrer dessa semana, nós queremos orar por vocês. Só gente boa, não é? Com exceção dessa máscara, o flamenguista tem coragem de usar, mas... Queria que a igreja estendesse as mãos para cá, enquanto nós oramos pela vida desses irmãos que vão se esforçar na linha de frente para abençoar o reino. Oremos. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela alegria que temos de estar na tua casa aprendendo da tua palavra. O Senhor é bom, Senhor. O Senhor é bom em toda e qualquer situação. Nós somos muito falhos, amedrontados, inseguros, porque nós somos humanos. Mas o Senhor é um Deus bom e revela a tua bondade sobre nós a cada dia. E eu quero nessa ocasião aqui agradecer o Senhor pela vida desses irmãos a quem o Senhor levanta. Porque eles estão sendo levantados pelo Senhor. Para poder abençoar essa igreja, para poder abençoar esse ministério. Para poder cuidar das famílias que compõem essa comunidade de fé. E eu quero pedir ao Senhor para dar habilidade às suas mãos, sabedoria aos seus corações, para que eles conduzam esse rebanho em amor, sabendo que estão fazendo para o Senhor, e que esse rebanho, ó Deus, retribua o carinho, o cuidado e o amor sobre a vida desses líderes, para que eles vivam harmoniosamente, unidos no mesmo parecer, na mesma disposição mental. Eu oro para que eles sejam frutíferos, abundantes, ó Deus amado, na obra do Senhor, que nesse lugar haja uma riqueza de crescimento espiritual no coração do teu povo, no coração dos teus filhos. Eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo, pedir ao Senhor
que dê ânimo, que dê disposição, e que dê habilidade, que dê paixão pela tua obra, e que cada um deles, Pai, fazendo para o Senhor, façam o seu melhor. Eu oro, eu abençoo, eu consagro essas vidas alegremente em nome de Jesus. Amém.